Acontece nesse mês um importante movimento que visa conscientizar a população pelo fim dos diversos tipos de violência contra a mulher. É o Agosto Lilás. Medidas como essas são necessárias quando observamos os números. Só este ano, em Mato Grosso, foram registrados até o momento 19 feminicídios, que é o assassinato da mulher pelo simples fato de ser mulher. E essas mortes deixaram 36 crianças órfãs aqui no estado. O feminicídio mais recente e chocante deles foi o da advogada Cristiane Castrilon, que foi morta por espancamento e asfixia pelo ex-policial militar Almir dos Reis e teve o seu corpo abandonado no Parque das Águas. E para falar da relevância de ações de conscientização como essas, é que recebo a defensora pública Osanir Figueiredo Carrijo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutora Osanir, para que a gente pudesse discutir aqui no Papo com ela um assunto tão relevante que é esse momento, o Agosto Lilás, que a gente fala de forma mais ampla sobre essas ações que visam o combate à violência contra a mulher. A gente vem de um episódio recente de feminicídio que chocou pela forma como ele aconteceu. E o que a senhora reputa que ainda permite que a gente veja desfechos como esse, doutora? Porque a gente tem uma legislação que é dura, tem medidas protetivas. Onde é que está a dificuldade para garantir que essa mulher não venha a falecer pelo simples fato de ser mulher? Excelente pergunta, que todo o sistema de justiça tenta responder. Então, neste mês de agosto, eu vou falar um pouco do Agosto Lilás, né, desse programa, dessa campanha que é feito todo mês de agosto. Tá, por que agosto? Porque é o mês que se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha. Então não se escolheu outro mês, esse, para poder fomentar essa lei, para poder levar até a sociedade esse conhecimento. Lilás, por que agosto lilás? Lilás não é simplesmente uma cor, né? Ele simboliza hoje uma luta contra a violência de gênero. Mas o lilás, por que essa escolha? Na psicologia das cores, se avalia o comportamento do ser humano de acordo com a tonalidade, como que a cor influencia no comportamento do ser humano na psicologia das cores. E o lilás é o resultado do azul, das cores primárias azul e vermelho. O azul é tranquilidade, o vermelho é paixão. Então o resultado dessas cores é o lilás, que transmite um espírito elevado de maturidade, que transmite, que na cultura transmite muito a questão da magia, a questão da sensibilidade da mulher, né? E essa cor, todos os seus adjetivos levam à sensibilidade da mulher, né? Então, o Agosto Lilás é considerado um mês que a gente fomenta, que é uma campanha nacional, né, em todos os estados, em todos os municípios, a nível de união, para levar à sociedade o conhecimento da Lei 11.340, de 2006. Essa Lei Maria da Penha, ela é bastante conhecida. Era isso que eu ia questionar, né? Ainda tem essa dificuldade? Ela é bastante conhecida, né? Uma das 3 melhores leis, né, do mundo, é bastante acreditada por nós, sociedade, bastante acreditada, transmite muita confiança. Mas isso não responde à primeira pergunta. Apesar dessa lei que traz a proteção para mulheres em todos os segmentos, busca elevar a igualdade da mulher. Essa lei, ela não só protege, como ela eleva a igualdade, ela tenta discutir a igualdade entre homem e mulher, ela tenta dar efetividade ao ditado, ao artigo constitucional que diz que homem e mulher são iguais perante a lei. Então essa igualdade na Constituição, que não foi colocada em prática, a gente vê que não foi colocada em prática, então depois de muita luta, muitos tratados, muitas mortes, né, muito suor, muito esforço da sociedade feminista também, criou-se essa lei para tentar efetivizar a Constituição, que não foi colocada em prática.
em igualar direito do homem e da mulher. Então a lei busca proteção, sim, mas primeiro ela iguala. Ela igualando homem e mulher, nós teremos o quê? Uma resposta à sua primeira colocação, né? Então avisa isso, fomentar essa discussão, levar para a sociedade toda que este é um mês especial. O ano todo se trabalha na luta contra a violência de gênero, né? Mas esse mês da campanha diz, vamos olhar com outros olhos, vamos chamar a atenção da sociedade, vamos dizer que a sociedade, fazer ela entender que ela tem compromisso com a sociedade, compromisso com a mãe, com o pai, com a filha, com o vizinho, no caso homem. Então, se há um compromisso entre os seres humanos, né, com essa proteção, né? Então essa lei busca levar para a sociedade a informação de que ela existe, levar os meios adequados, fomentar essa política, né? O que se faz nos 31 dias de ativismo no mês de agosto, Agosto Lilás, que é essa sensibilidade, né, que está dentro da mulher, dentre outras coisas, né? Se faz campanhas. Nós fazemos parte da Defensoria de uma rede do sistema jurídico com vários órgãos governamentais e não governamentais. É uma rede de proteção, que a gente faz um estudo e tenta trabalhar dentro dessa rede para facilitar, para agilizar a proteção, agilizar casa-abrigo, agilizar a retirada da mulher em situação de grave violência, de evitar o feminicídio, né? Então essa rede busca quando se fala em proteção, não é proteger, excluir, esconder. Tentar colocar a igualdade da mulher, dessa mulher vítima de violência doméstica, diante do companheiro, né? Diante da sociedade toda, diante de estranho, busca trazer à tona essa questão da igualdade. Por quê? Porque a mulher é vítima e vitimizada porque o homem entende que é um ser inferior. E muitas vezes vista como propriedade, né? Dentro da instituição casamento, da união estável, o que nós estamos tentando desconstruir é essa ideia de propriedade. Essa ideia que séculos e séculos vem passando de pai para filho. Então a gente tenta desconstruir com muita luta, né? Tanto que a gente tem visto o número crescente de feminicídio. Quer dizer, tem uma lei que é colocada em prática, ela é efetiva, né? Na Defensoria, nós trabalhamos nesse núcleo o dia todo, 2 defensoras, atendimentos online, atendimento presencial, para trabalhar nas ações que são propostas dentro do núcleo Ação de Família, né? Trabalhar na medida protetiva, pegar a mulher que tem uma medida protetiva, não jogar ela para uma 5ª vara, 6ª vara que ninguém sabe do assunto, na violência doméstica mesmo. É nessa vara que vai tratar todos os assuntos dela, desde o boletim de ocorrência, com a medida protetiva que foi solicitado na delegacia, ou na Defensoria, em caso de impossibilidade de ir na delegacia, na Defensoria, fazemos o requerimento das medidas protetivas. Daí nós entramos com todas as ações que, como consequência dessa violência. Quais são as ações que essa violência trouxe? Ação de família, ação de divórcio, reconhecimento de união estável, partilha de bens, alimentos, guardas, visitas. Então é discutido dentro dessa vaga, ela tem um sistema de proteção para a mulher. Por quê? Porque o direito dela não é tido como igual. Então é uma forma dela sentir, de quem atua no processo dela, no caso, quando se faz a medida protetiva. Eu conheço a situação dela desde a medida protetiva até o recurso de apelação. Diante desse envolvimento da senhora há cerca de 5 anos, né, trabalhando com essa frente que diz respeito à violência contra as mulheres, esse amparo a essas mulheres, como que a senhora avalia a atuação, por exemplo, doutora, da Patrulha Maria da Penha? Isso trouxe ainda mais respaldo para essas mulheres no sentido desse acompanhamento pós-medida protetiva, trazendo uma efetividade maior dessa proteção? Ela traz essa proteção de longe, né? Ela dá esse respaldo para a mulher. A mulher sabe
que a Patrulha Maria da Penha sabe que nessa residência, essa senhora tem tais medidas protetivas, que não são assim, são muitas as medidas protetivas, né? Mas as que a Maria da Penha, as que aceitam o acompanhamento da patrulha, não são todas as mulheres que aceitam o acompanhamento. As que aceitam o acompanhamento sente segura, sabe que a Maria da Penha é Maria da Penha, sabe que a patrulha tem o local, eles fazem as visitas permitidas ou não, vai na residência ver se está tudo bem, ou somente passa pelo local, conversa com os vizinhos. A mulher sabe que ela tem um dispositivo que é o botão do pânico, que ela pode acionar. Ela tem o SOS Mulher, que é um aplicativo que ela pode socorrer. Existem meios, são colocados meios à disposição de nós mulheres para nossa proteção. Aí é literalmente uma proteção. Quando se fala em agressão, é uma proteção, né? Literalmente, não só da igualdade, mas uma proteção do corpo físico, da mente, né? Então, veio em bom momento essa patrulha da Maria da Penha e é muito efetiva, né? Temos bons resultados. Doutora, a senhora estava falando para a gente dessa relevância do Agosto Lilás, que é quando a gente intensifica as campanhas. Não é que a gente só fala do assunto nesse momento, mas tem uma intensificação. Pensando nessa busca da igualdade, que a senhora tanto frisou para a gente, que é o caminho para garantir essa condição de igualdade, né, para as mulheres, para que a gente tenha efetivamente essa condição resguardada, de que forma as ações educativas elas fazem esse papel? Quando a gente pensa na formação do ser mesmo, pensando lá nas crianças, nos adolescentes que estão nesse processo de construir o seu entendimento, para poder estar aí nesse convívio social. Fundamental a educação. A educação é oferecida pelos pais, naturalmente. Em primeiro lugar, que a educação vem de casa, né? Tá, sobre a campanha, eu vou te dizer que esse mês de ativismo, o que se faz, essa rede de proteção que eu havia dito, que tem órgãos governamentais e não governamentais, a gente intensifica vários órgãos. Uns promovem palestras em escolas, na instituição, outros promovem mutirão, né, em praças públicas, é o caso da Defensoria, no dia 29, que vai fazer um atendimento no centro de Cuiabá. Outros fazem panfletagem, que distribui cartilhas, que é uma cartilha explicativa de como funciona a lei, bem resumida, a lei serve para isso, tem tais situações que você pode fazer uso, cartilhas explicativas e outros movimentos de informação à população, porque quando a gente está nessa campanha, a gente tenta informar, né, porque a educação ela vem requer mais tempo, mais paciência, mais calma, começando em casa, pelo pai, pela mãe, pela sociedade. Nós temos esse compromisso também, né? Então, esse mês intensifico toda essa campanha. Temos roda de conversa, palestras em escolas, em empresas que pretende passar uma visão para os seus servidores, para os seus funcionários, dessa necessidade de entender quais são os mecanismos de defesa que a mulher tem e os homens, né, tem palestras que assistem tem voltado para os homens, palestras, orientação, também roda de conversa. Por quê? Porque você está tratando como se fosse um futuro agressor, ex-futuro agressor, ou não agressor, eventual agressor. Você está trazendo a ele, muitos não conhecem, que tem consequência os atos dele nessa lei. Porque antes da Lei Maria da Penha, os assuntos familiares, as agressões físicas, psicológica, moral, sexual, patrimonial, elas eram tratadas como crime de menor potencial ofensivo, isso antes da lei. Então, muitos anos atrás, 17 anos atrás, eles entendiam que o que se praticava em casa de agressão, naturalmente, de violência,
era algo cultural e não tinha consequência, era meio que algo permitido pela sociedade, né? Quando a mulher ia até uma delegacia, ela fazia o boletim de ocorrência e voltava para casa com o mesmo agressor. E agora mais exposta ainda, né? Sim, exatamente. E depois da lei, o agressor tem conhecimento que existe uma lei, que tem consequência. Às vezes o agressor ou a vítima não tinha conhecimento do que ela passava em casa por 10, 15, 20 anos, era agressão. Era isso que eu ia questionar para a senhora, porque assim, a agressão física ela é mais palpável, né? Você tá vendo o hematoma, você tá sentindo a dor. As mulheres elas já conseguem ter esse discernimento do que é uma violência psicológica, do que é essa violência patrimonial. Acho que a violência sexual também é mais fácil de ser detectada, né? E ainda existe essa dificuldade, doutora? Então, isso é muito cultural. Depois eu vou te dar um exemplo de uma participação que eu tive numa tribo indígena. Falar em cultura, é muito cultural isso. Vem passando de mãe, avó, bisavó, vem vindo de todas as gerações, né? Passa-se essa ideia de que a mulher tem que conformar, aceitar tudo que se passa em casa, né? Que vem aquele ditado, o que acontece em casa, só as baratas sabe exatamente por aí. Por quê? Porque é uma cultura machista, né? Que vem de milênios, 2000 anos e 23 atrás, transmitindo essa cultura da propriedade, da coisa, do objeto, que a mulher era muito mais, né? Objeto, coisa, né? Era muito mais. Mas ainda é cultural essa questão das violências. E não são todas as mulheres que têm conhecimento do tipo de violência que existe e de qual ela sofre. A violência física passou o hematoma, um dia, 2 dias, uma semana, passou a dor, talvez esqueça. E a violência psicológica que vem destruindo a autoestima da mulher desde o começo de um relacionamento de 10, de 20, de 15, de 25 anos, de 27 anos. Nós fazemos divórcios depois da medida protetiva de 27 anos de casamento. O tempo que ela foi submetida àquilo, né? Sim, quer dizer, quantos anos ela tem conhecimento disso, né? E, como eu te falei, é cultural. E a mulher vem tomando conhecimento dos direitos dela e do que é violência, os tipos de violência, como que acontece a violência. Às vezes o homem, muito humilde, muitos anos atrás, que aprendeu com o pai, também não tinha muito conhecimento de que essa violência é sempre violência, mas de que esse jeito hostil de tratamento físico, psicológico, sexual e outros mais, constituem em violência. É cultural, né? Nós tentamos tenta-se desconstruir isso há muitos anos, essa visão de propriedade, de coisa, de posse. Doutora, a gente está falando das mulheres que têm uma rede de proteção, mas a gente tem na outra ponta os homens que estão na condição de agressores, né? A lei também prevê um suporte a esses homens no sentido de que eles não tenham a reincidência, de que não voltem a cometer essas agressões. A gente está conseguindo amparar esses homens no sentido de fornecer a eles também um tratamento psicológico em busca dessa não reincidência? Temos tentado. Existe um programa, um projeto chamado Papo de Homem para Homem, né, que é desenvolvido no judiciário e que os agressores, no momento da medida protetiva, eles são encaminhados a participar dessas palestras, né? Estamos tendo resultados, né? Há um resultado, mas muito pequeno, porque o agressor não transformou em agressor porque ele bebeu, porque ele passou por um constrangimento no trabalho. Não é por isso que ele chegou em casa e praticou a agressão. Ele é agressor, ele é machista. O direito dele é melhor. Ele não tem direito de apanhar, né? De sofrer agressão física, psicológica, mas a mulher, sim. Isso nem é considerado agressão. Isso é normal entre marido e mulher. Lembra aquela
aquela frase de as coisas acontecem entre marido e mulher, ninguém se mete a colher. Então, é que o agressor, na realidade, ele é agressor nato. Faz parte da constituição dele. Exatamente. Pela educação que ele teve e outros critérios mais psicológicos e outros mais, né? Então, essa situação de usar drogas, de excesso de bebida e outras coisas mais, pode fomentar um pouco, mas ele sempre foi agressor. Ele pode não demonstrar, mas ele sempre foi. Ele não transformou em agressor aos 27 anos de casamento, aos 25 anos de casamento. E percebe, temos muitos casos que o assistido, o agressor foi agressor no primeiro relacionamento, foi no segundo relacionamento aí que nós entramos, aí que nós temos o contato com a nossa assistida vítima dele, e é agressor no terceiro relacionamento. Por quê? Porque na medida protetiva e nas ações criminais, quando ele pratica uma agressão, ele comete uma lesão corporal e vai responder por uma ação criminal, uma ameaça, tentativa de feminicídio e outras coisas mais, né? Então, em contato com as vítimas, elas dizem, se pergunta, quando você o conheceu, como era o comportamento? Ah, doutora, ele já tinha feito isso com outra mulher. Está separada dele. Fala, tá, e como que você tem conhecimento de como ele está agora? Porque ela vai encontrar com ele na ação penal. A gente acompanha a vítima na ação penal, né? Para ela não ficar, não desassistida, porque ela não é acusada de nada, mas para ela ter essa segurança, não ser revitimizada. A gente faz esse acompanhamento. Então ela diz, doutora, o meu filho tem contato com ele, a visita, nós somos bem tranquilos em relação à visita, em relação ao filho. E o meu filho chega em casa e fala, mamãe, papai fez isso com fulano. Então ele foi agressor no primeiro relacionamento, foi com essa vítima e continua com a terceira. De fato, o agressor deve ser tratado, não depois que ele entendeu que ele é um agressor. Ele deve ser tratado na educação dele, acompanhamento psicológico, atenção e carinho, amor dos pais. As escolas têm bastante responsabilidade sobre isso, em fomentar na escola a educação, a igualdade, né? Não fazer aquela segregação, menino pode isso, menina... Exatamente. Então, a educação, mas a educação rígida mesmo. Por quê? Porque a gente tem que quebrar o machismo que veio do avô, do bisavô, né? Então, até chegar no pai, chegar nele, quer dizer, eles têm que desconstruir e se construir. Doutora, a gente teve recentemente o posicionamento do Supremo Tribunal Federal dizendo que não se permite mais usar o argumento da legítima defesa da honra em casos de feminicídio, que a gente infelizmente ainda via isso acontecer. Como que a senhora avalia isso? De alguma forma traz um ganho nesse processo de defesa das mulheres? Olha, precisou o Supremo determinar que essa situação bizarra que tirou a vida de milhares e milhares de mulheres, né? Que não é permitido esse argumento em feminicídio. Esse argumento da legítima defesa da honra, né? Ela foi usada por anos e anos e anos e anos para justificar o porquê o marido matou a mulher, o porquê o namorado matou a mulher, né? Porque o pai matou a filha, porque fugiu com fulano, fugiu com ciclano, é honra da família, né? E muitas vidas, muitas e muitas vidas foram ceifadas sobre esse argumento, né? Infelizmente. Vamos ver daqui para frente como vai ser. Bom, esse argumento ele vai ser, não é válido juridicamente. Sim. Mas a população simples ou com pouco conhecimento, nem tanto simples e com pouco conhecimento, porque agressores têm em todos os níveis sociais. As vítimas, nós mulheres vítimas a vítima não tem cor, né? A vítima não tem educação diferenciada, cultura diferenciada, grau de escolaridade. A violência é muito democrática, né? Sim. Nenhuma mulher de nenhuma classe social, de nenhuma etnia, nenhuma raça, pode-se dizer que está livre de sofrer essa injustiça. Então,
juridicamente não vai ser possível esse argumento. Mas e a sociedade aqui, o agressor aqui, que quando ele pratica essa situação, ele ainda pratica a situação, na maioria das vezes, sob esse argumento. Sob o argumento da honra dele. Por quê? Porque ousou me deixar, né? Estou perdendo a licença que eu tinha da coisificação, estou perdendo a escrava. Então, nesse momento em que a mulher começa com essa ruptura, porque a violência é um ciclo, né? E quando ela, depois de várias e várias vezes no ciclo, quando ela tenta romper, quando ela rompe, aí que o agressor se mostra a sua face. Mas nesse momento, ele não vai pensar. Lá juridicamente eu não posso. Então, esse argumento demorou muito para se chegar, foi necessário essa canetada do Supremo, né? Mas é um ganho porque a sociedade consegue entender que o direito acompanha as mudanças da sociedade, né? Que ele acompanha o comportamento, acompanha a cultura e vai se estabelecendo, vai se moldando, acompanhando essa necessidade da sociedade. Como eu havia te dito um exemplo de que as mulheres culturalmente não tinham conhecimento, não têm conhecimento, que sofrem violência doméstica. Eu tive o prazer de participar do encontro de mulheres chavantes na cidade de Nova Nazaré. E lá a minha fala foi literalmente sobre a violência doméstica. Falei da Maria da Penha, o histórico, o tipo de violência, quais as medidas que podem, o que é violência, um ciclo de como é que são essas violências, até chegar à medida protetiva, prisão do agressor, fiz uma linha do tempo. As indígenas, quando eu estava explicando sobre o tipo de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, 2, 3, 4 vezes na minha fala eu fui interrompida, uma palestra que demorou umas 2 horas ou mais, fui interrompida porque as cacicas que estavam lá, tinham 2, elas falavam, um momento, isso acontece muito em minha tribo, vou explicar, traduzir. Passava um tempão traduzindo. Isso a violência física e a psicológica. Quando chegou na violência sexual, do começo ao final, várias vezes eu fui interrompida com a cacique, quer dizer, isso está acontecendo, vou traduzir para elas. Porque a violência sexual é muito intensa, e ela, sim, presentes, e eu falei, eu não quero passar por cima, desrespeitar nenhuma cultura, mas, na minha opinião, nenhuma cultura permite que a mulher sofra violência física, psicológica, patrimonial, sexual e moral, né? Então, porque é uma tribo um pouco afastada e o comportamento deles, culturalmente, de submissão total da mulher. Só que agora elas vão para palestras, fazem encontros, distribuem cartilhas, a defensoria vai até a comunidade indígena, tem os CRAS, que eles recebem os benefícios, cadastram seus filhos, então é uma interação com a sociedade. A partir do momento que a informação chega, a cultura também se modifica, né? Então, eu fui interrompida 3 ou 4 vezes para elas traduzirem para as demais o que eu estava dizendo. Ou seja, olha, tá vendo? O que minha mãe passou, o que eu passo, o que você poderá passar, agora nós temos um parâmetro, nós temos uma proteção, nós temos um argumento, isso aqui é violência, né? Foi maravilhoso esse encontro. Doutora, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Eu agradeço e a Defensoria se coloca à disposição da sociedade, né, para tratar de todos os assuntos dos segmentos vulneráveis da sociedade. Estamos à disposição, reafirmamos nossos compromissos na luta contra a violência, contra a mulher e violência de gênero. O que a mulher busca, o que nós mulheres buscamos? Um mundo justo, igual e seguro. Simplesmente, né? Foi um prazer.
Considerado o ponto mais alto do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, o Morro de São Jerônimo oferece uma vista fantástica aos seus visitantes. Além da beleza cênica, o local ainda é marcado por muito misticismo. E o papo agora te leva para esse ponto turístico que fica aqui muito pertinho da capital. Um dos 5 atrativos possíveis de visitação no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, o Morro do São Jerônimo oferece uma experiência completa para você que gosta de caminhada e contato com a natureza. A trilha exige certo grau de preparo físico, uma vez que o percurso total, ida e volta, totaliza 16 quilômetros com um grau de dificuldade considerado moderado. Como é uma trilha extensa, mais ou menos a cada 1 quilômetro ou 2 quilômetros a gente vai fazendo algumas paradas. Temos várias formações rochosas, ao longo desse percurso. Hoje eles estão mapeados como geossítios do Geoparque, então a gente para numa formação rochosa que são alguns totens que tem mais ou menos uns 2 quilômetros depois do início da trilha, e mais 2 quilômetros para frente, assim que a gente passa uma placa, também tem esse portal de pedra, que a gente também faz uma parada. Seguindo já em direção ao morro, já mais próximo, fazemos uma parada que temos uma vista panorâmica, praticamente do Morro São Jerônimo. Mesmo sendo extensa, nós vamos fazendo alguns intervalos de descanso nesse percurso todo, para que a trilha não se torne tão cansativa quanto parece ser, assim. Daniel veio de São Paulo com mais 2 amigas e aproveitou para fazer a trilha do morro. No meio do percurso, ele conta como se sente com o desafio. Tá andando bastante, acho que está quase uns 6 quilômetros de caminhada e chegamos aqui no Portal de Pedra, deu para tirar foto, bonito. E estamos ansiosos para o morro que está logo ali na frente. O legal do trajeto é que a gente consegue ver todas as plantas, as flores bonitas aí do cerrado, a gente vê até umas pegadas de anta, estamos tentando ver se a gente enxerga algum animal aqui, mas muito legal e o solzão rachando em cima. Nesse período mais seco, a recomendação é de que a hidratação seja feita em abundância e que os passeios comecem mais cedo possível, em função das altas temperaturas. Para desfrutar do morro, também é preciso estar bem trajado e acompanhado de um guia de turismo. O principal que a gente fala é uma roupa confortável e adequada para uma caminhada no ambiente natural, Manga comprida, uma calça, um calçado confortável, um bom boné, proteção solar e bastante água. O Morro do São Jerônimo é o ponto mais alto do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, pois fica 850 metros acima do nível do mar. O topo permite uma vista em 360 graus das formações rochosas que compõem o cenário do parque. Pesquisando para vir para cá, eu vi que a gente, fazendo esse trajeto, a gente ia ver bastante da vegetação do Mato Grosso, do Cerrado, e foi o que me atraiu, que eu gosto de conhecer os biomas brasileiros. E no caminho ao São Jerônimo a gente consegue passar por algumas delas. A gente passa pelo Cerrado Sujo, o topo do morro é um campo limpo, a gente passa num cerrado rupestre, passa em matas de galeria, você vê várias dessas fisionomias, porque é uma trilha extensa, então ela percorre vários sítios diferentes dentro do Parque Nacional. Inclusive, o caminho passa por uma caverna, que é a caverna Casa de Pedras. Ela é cortada pelo Córrego Independência e é um dos atrativos que faz parte do circuito do Morro São Jerônimo. O morro também é envolto em misticismo. Reza a lenda que o topo do morro seria um ponto de aterrissagem de discos voadores. Há ainda quem acredite ser o local povoado por duendes. O morro foi batizado com o nome de santo em função das orações que eram feitas pelos bandeirantes a Santa Bárbara e a São Jerônimo para amainar as tempestades que disparavam raios e trovões. A trilha do Morro do São Jerônimo é explorada com finalidade turística há cerca de 40 anos antes da criação do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Além de atrair turistas, o caminho também guarda todo um registro histórico.
Os indígenas já passavam por aqui há muito tempo, né, antes da chegada dos bandeirantes, e também com a chegada dos bandeirantes é um lugar de passagem, né, sempre foi um lugar que o pessoal sempre passou, né, subindo, né, das minas do Cuiabá para a Chapada, né, para Serra Acima. E aí depois também, um pouco mais já recente, em 1825, se eu não me engano, 24, teve a Expedição Langsdorff, e aí eles também fizeram uma passagem pelo Morro São Jerônimo, né? Então nós temos vários desenhos do Hércules Florence em relação a essas formações rochosas do caminho e do São Jerônimo também, né? Hoje, atualmente, por estar dentro do Parque Nacional, né, é um dos atrativos do parque, e um geossítio também, né, dentro desse contexto do Geoparque de Chapada dos Guimarães. Quem experimentou a caminhada, apesar do desafio, afirma que chegar ao topo é recompensador. Foi muito gostoso. A subida tem alguns trechos desafiadores, mas nada que não dê para fazer. Mas é muito gratificante chegar aqui em cima, ver toda essa vista, é muito recompensador. Com certeza faria de novo. Você vê tanto a parte dos paredões aí da Chapada, você consegue ver Cuiabá, você consegue ver algumas formações ali rochosas, além de que é uma sensação de conquista, né? Você chegou no topo, isso é uma delícia, é gostoso e você consegue se sentir bem tranquilo de ter feito a trajeto, que é mais tranquilo que a gente pensava. Tem umas partes de escalada que é muito divertido, a gente consegue descansar na sombra e ao mesmo tempo ver uma vista maravilhosa, a gente vê pássaros, diversos tipos de plantas, então assim, só recomendo, uma delícia. Agosto também carrega consigo a missão de promover a conscientização sobre a importância do aleitamento materno, não só para o bebê como também para a mãe. A prática, além de nutrir e trazer benefícios para a saúde, reforça o vínculo afetivo entre a criança e a mãe. O leite materno é considerado o alimento mais completo para o bebê. Até os 6 meses de vida, é o único alimento necessário e o mais importante para o desenvolvimento das crianças. Traz diversos benefícios para o bebê e também para as mamães. A Natália Villanova, mãe do Joaquim e da Isabel, nos conta sobre como foi o seu processo de amamentação com os 2 filhos. O meu maior desafio não foi o parto, que a gente se prepara para o parto, né? Bastante. Eu me preparei muito para os 2 partos, mas assim, foi com certeza a amamentação. Quando o Joaquim nasceu, foi no auge da pandemia, a gente teve uma alta muito rápida do hospital, então... Aí fala, tem a descida do leite, né? Então a gente ficou naquela espera, 3º dia, 4º dia, 5º dia, nada. Ele chorava de fome, a gente chorava de desespero. Quando eu falei, meu esposo, tem consultório de amamentação, eu acho que eu não estou sabendo alguma coisa aqui. Então foi um caminho bem difícil, mas persistimos, consegui amamentar, porque era um sonho. Consegui permanecer para a amamentação até 1 ano e 5 meses dele, porque eu já estava 6 meses de gestação dela. Além de saciar a fome e diminuir o risco de diversas doenças, infecções e alergias, o aleitamento materno provoca um efeito positivo na inteligência e fortalece o vínculo afetivo com os pequenos. Um dos motivos para a Natália não abrir mão da amamentação. Né? Não é só o amamentar, não é só o nutrir, ou então o que cientificamente é falado, que diminui a chance de um câncer no ovário, no útero, diabetes da mãe. É uma conexão, né, muito forte. Quantas vezes Isabel foi vacinar, depois da vacina, o peito que acalmou, né? O peito que curou, não precisa nem dar às vezes um remedinho para febre, que é só dar o peito que ela calma, porque é isso, né? É acalento, é segurança. Ela quando está assustada num ambiente assim, ela corre pro meu peito. Dourado é a cor designada pela Organização Mundial da Saúde para o mês de agosto e simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, pois o leite é considerado um alimento padrão ouro. A doutora Giovana Fortunato, ginecologista e obstetra, nos fala sobre as vantagens do aleitamento.
principalmente para o bebê, né, que está amamentando o leite materno exclusivo. Prevenção de doenças, né, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, doenças do aparelho digestivo, né, prevenção de diabetes, hipertensão. E para a mãezinha, a mãe ela vai ter uma evolução do útero muito mais rápida se ela amamentar. Né, e previne também contra o câncer de mama, né? Então é uma mama que já desenvolveu, já hipertrofiou, já preparou, já amamentou, então ela já sofreu essas transformações do que a mama que não amamentou ainda. Uma boa rede de apoio é importante para as mães que estão amamentando. Buscar orientação de ginecologistas e pediatras ou consultoras de amamentação é uma opção para aprender e facilitar o aleitamento. Dica de amamentação é: a mãe tem que estar numa posição confortável, né, de preferência encostada o dorso, as costas, para não ficar, né, debruçada ao corcunda, que a mama pesa, a mama dói, né. O bebê ele tem que estar numa posição, né, oblíqua, com uma pega adequada, não pode estar penduradinho ou reto. Lembrar que cada vez que amamentar nós temos que trocar a mama, né, amamenta na esquerda, dá um tempinho, passa para a direita. Intervalos de amamentações eles são importantes, né, os cuidados com as mamas, né, a posição, o bebê, lembrar que o bebê depois tem que ficar suspenso para rotar, deixar o bebê de ladinho se for com a elevação da cabeceira, né, com o travesseiro. Então são alguns cuidados que a gente tem que ter e a gente aprende com pessoas que já vivenciaram tudo isso e nos ensinam, né, isso é importante também. Com o passar dos anos, a nossa pele vai sofrendo mudanças, como o surgimento das marcas de expressão. Diante da nova realidade, é preciso adaptar também a maquiagem. A pele madura exige uma preparação diferenciada para que o resultado seja natural e confortável. E você confere agora algumas dicas com a maquiadora Thaisa Assis. Não há idade para se sentir bem. Cuidados com o cabelo, unhas e principalmente com a pele estão sempre presentes no universo da beleza. E no quesito pele, há um fator que foge totalmente do nosso controle: o tempo. A evolução na indústria da beleza e da informação e conscientização sobre o corpo feminino deu espaço para a pele madura ser como é. A maquiadora Thaisa Assis trabalha em um espaço de beleza e atende muitas mulheres com esse tipo de pele. O universo da beleza, o universo do cosmético tem percebido essa mudança. Então, assim, a gente vê as marcas mais preocupadas com esse público, que é um público que consome e que quer ser aceito, né? E são diferentes fases da velhice. Quando se inicia ali a menopausa, você tem um ressecamento da pele. Então, o que as marcas têm pensado? Antigamente você ia comprar um produto na farmácia e tinha muito assim, anti-ruga, anti-velhice. Não, hoje eles estão voltados para autocuidado, tem uma pele mais viçosa, que é isso que a gente procura fazer na maquiagem da pele madura, né? A gente procura usar produtos, primeiro fazendo uma hidratação, usando produtos que deixa a pele mais acetinada, mais viçosa, devolvendo aquele vício da pele que a gente às vezes perde na menopausa, né? Salete Tavares é esteticista, trabalha no mesmo espaço que a Thaisa e já tem a pele madura. Apesar de não ter o costume de se maquiar sempre, ela tem alguns cuidados diários que melhoram a pele para esse momento e prefere uma maquiagem mais leve. Os meus cuidados básicos são aqueles cuidado diário, né, normal, que é uma limpeza só, e uso só o sérum à noite e durante o dia uma hidratação. E a maquiagem, né, eu uso muito pouco maquiagem, até aqui mesmo não uso, né, mas assim, quando eu me maquio eu me sinto muito mais ponderada, né, empoderada. Gosto muito desse estilo que a Thaisa faz, que é a maquiagem bem mais suave, mais leve, né, que ela não carrega muito na maquiagem. Então fica bem uma pele mais natural, né. A grande dica que eu daria é para evitar produtos muito mates, né, tentar achar a base com efeito mais acetinado, mais hidratante, porque as mulheres hoje elas não querem mais se transformar. Elas aceitam a idade que têm e querem só realçar a sua beleza, se sentir cada vez mais bonita. E antes era muito tabu falar sobre a menopausa, falar sobre a beleza da mulher mais madura.
Hoje não, as mulheres maduras estão aí cuidando cada vez mais da saúde, se alimentando bem, praticando esporte, tendo uma vida normal, até melhor do que alguém de 20 anos. Quando a gente vai fazer o atendimento de uma mulher que já tem a pele madura, a gente procura dar acabamento de hidratar, escolher a base com uma textura mais acetinada, mais leve. Elas têm muita preocupação na região onde tem mais ruguinhas, que essa parte aqui abaixo dos olhos, ela tem, para não aparentar que tá, né, um pouco mais velha. Então a gente usa produtos específicos. A gente tenta fazer em tons mais leves, né? Não que ela não possa usar brilho ou sombras cintilantes, pode, mas dependendo, a gente muda a forma de usar, a técnica. Porque cada vez que você ilumina, mais você projeta isso para frente. Então, tá com a pálpebra um pouco mais caída, então a gente tenta usar mais sombras opacas. Não que o brilho seja proibido para quem tá na pele, para quem tem pele madura, mas aí depende muito do maquiador e existe técnicas para disfarçar as imperfeições. Tem cliente que não vai ligar e tem outras que já tem esse tipo de preocupação. Para a saúde da pele, é recomendado o uso de protetor solar todos os dias, independente da idade. Para a pele madura manter um aspecto mais bonito e saudável, a hidratação é a melhor amiga, conciliada com uma boa alimentação e sono regulado. Eu gosto muito desse mundo mais leve, assim, mais beauty. Eu gosto muito das pessoas que aceitam e que eu acho que as rugas são histórias, né, da vida. Óbvio que a gente tem que se sentir bonita, mas eu não gosto da ideia de transformar. Eu gosto dessa onda de você se sentir mais bonita, mas se aceitando como você é. Durante a pandemia de Covid-19, ainda no ano de 2020, o artista plástico Diego Saporsky resolveu inovar ao personalizar bonés. Desde então, busca inspiração em fatos cotidianos para criar as suas obras e tem feito sucesso nessa caminhada. Acreditar nos sonhos e não desistir. Uma mensagem muito forte que o Diego Saporsky carrega consigo. O jornalista e artista plástico deixou a criatividade aflorar durante a pandemia da Covid-19, em 2020. Se permitiu explorar o lado artístico. Diego cria bonés personalizados que são verdadeiras obras de arte. Tudo começou com a pandemia. A gente foi para casa e eu fiquei muito ocioso. E eu lembrei do que eu fazia quando eu era criança. Porque o meu sonho sempre foi ser jornalista. Até então eu trabalhava na assessoria de imprensa da Assembleia de Mato Grosso. E na pandemia eu lembrei daquele sonho de criança que eu sempre desenhava. E eu comecei a transcrever aqueles desenhos no papel em forma de boné. Diego é fã da cantora mexicana Thalía, que protagonizou a novela Maria do Bairro. Suas músicas foram a inspiração para a primeira coleção do artista, que levou o nome de Seja. Eu tinha bastante seguidor já, eu acho que eu estava com 40 mil seguidores, por conta da Thalía, que é uma cantora mexicana, Maria do Bairro. E a última vez que eu conversei com meu irmão foi por conta dela. Eu tenho uma tatuagem chamada Habita-me Sempre Diogo. E mostraram esse vídeo para ela, ela viu, se emocionou e depois disso eu ganhei muitos seguidores. E eu resolvi passar todo aquele sentimento de amor, de gratidão pelo que aconteceu comigo nos bonés. Foi aí que eu lancei a coleção Seja, que foram 3 bonés. E eu fiquei com muito medo de colocar nas redes sociais e as pessoas não entenderem o que eu queria passar com aquilo. Que além de ser um boné, ele tinha todo esse sentimento de amor pelo meu irmão, de gratidão por ter visto a minha história em nível nacional e ter recebido tanto carinho, mas ao mesmo tempo esse medo. Será que as pessoas vão gostar? E foi um sucesso. Os 3 bonés venderam em menos de uma semana e depois disso eu fiz várias outras coisas. Fiz uma coleção de bonés para uma hamburgueria em São Paulo. Então aquela resposta e aquele medo foi embora naquele momento e de lá para cá eu fiz muitas outras coleções. Fiz coleção da Copa do Mundo, fiz coleção inspirada em heróis dos anos 90 e vendi para o Brasil todo, Rio de Janeiro, São Paulo,
Goiânia, Mato Grosso, né? E foi um sucesso. Com mais de 200 peças produzidas, Diego também explora outros materiais. Já personalizou mala, sofá, caneca, quadro. Mas o que realmente importa para ele é que cada peça tem o seu toque, com muita ousadia e criatividade. Não quero que isso se torne muito comercial. Eu quero deixar assim que cada boné tenha uma história. Muitas pessoas começam no artesanato e já crescem, vão pro silk, e isso eu não busco. Eu quero assim que cada boné tenha um toque meu, que mostre um pouco de sentimento. Eu conto assim, o primeiro boné que eu fui entregar foi para uma pessoa em São Paulo. Eu fui levar no correio e eu levei dentro de uma caixa como se fosse um filho. Na hora de descer do carro, a pessoa que estava comigo, eu falei bem assim, eu não sei se eu tenho coragem de entregar o boné. Porque assim, tem tanto sentimento, tem tanta história, aconteceu tanta coisa naquele dia que eu estava fazendo aquele boné, que eu falei, ele era para ser de uma forma, aconteceu uma coisa negativa no dia, o boné que era para ser colorido ficou preto e no final ele se chamou Seja Amor, que era o boné Love. É um dos bonés que mais fez sucesso. E eu falei, não sei se eu vou ter coragem de entregar ele. Aí eu conto para a pessoa, eu falo bem assim, cuida desse boné, lava com cuidado, porque ele tem muita história, muito sentimento. A pessoa me contou que usou 2 vezes, isso tem 2 anos. As fotos das peças produzidas por Diego estão disponíveis no Instagram do artista, @Diego Saporsky, que de 40 mil já está com mais de 89 mil seguidores. Aprendi com tudo isso que a gente tem sim que acreditar naquilo que às vezes a gente deixa guardado dentro de uma caixinha, que é o que eu sempre falo. Eu deixei por muito tempo esse meu talento dentro de uma caixinha, dentro de uma gaveta. E precisou uma pandemia, um momento onde a gente estava tão frágil, tão perdido, para que eu tivesse coragem de mostrar o meu talento. Eu falo, acreditem nos sonhos, acreditem que tudo vai dar certo, que você consegue. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva também no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos auxiliar, nos ajudar a fazer o Papo com Ela, mandando a sua sugestão, seja de entrevista ou de reportagem. Tenha uma excelente semana, a gente volta na semana que vem, domingo, a partir das 6 horas da tarde, aqui na TV Cidade Verde. Eu espero você. Um beijo e até lá!